dia a todos os meus alunos. A aula de hoje será sobre política ambiental no Brasil e degradação dos biomas. Você sabia que a expressão meio ambiente envolve todas as dimensões que tornam a vida das pessoas mais saudável e equilibrada, como a qualidade do ar e o conforto acústico? É por isso que essa expressão deve ser entendida em seu significado mais amplo, englobando tanto o meio ambiente natural quanto o cultural. Pense no lugar em que você mora. Nele há muita poluição e barulho, ou ele corresponde a um meio ambiente ecologicamente equilibrado? No Brasil, os problemas ambientais que observamos com frequência, queimadas ilegais, desmatamentos, poluição atmosférica, não resultam da limitação da legislação, mas da ineficiência das ações educativas e da fiscalização. Ao longo do período colonial e imperial de nossa história, foram elaboradas algumas leis voltadas à proteção ao meio ambiente, mas elas tinham abrangência restrita. Já no período republicano, foram sendo criados órgãos e leis de proteção ao meio ambiente. Em 1934 foi criado o Código das Águas e o primeiro Código Florestal. Em 1937 foi criado o Parque Nacional de Itatiaia, que fica localizado no Rio de Janeiro. Em 1939 o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque da Serra dos Órgãos, também no Rio de Janeiro. E apenas em 1960 surge o segundo Código Florestal e foi criado o IBDF, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Em 1970 foi criado o SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, e em 1979 foi criado o CONAMA, é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Essa lei ela promoveu um grande avanço ao apresentar as bases para a proteção ambiental e conceituar expressões como meio ambiente, poluidor, poluição e recursos naturais. Em 1986, a resolução do CONAMA passa a exigir a elaboração do EIA e do RIMA. EIA é o estudo do impacto ambiental, de caráter técnico e detalhista, e o RIMA é o relatório do impacto ambiental, que é menos detalhado e acessível aos que não são especialistas na área. Esses dois documentos são necessários para o licenciamento e autorização expedidos pelo IBAMA para a realização de qualquer obra ou atividade que provoque impactos ambientais. Com a Constituição de 1988, estados e municípios passaram a elaborar suas próprias políticas ambientais. O artigo 225 da Constituição trouxe previsões legais de sanções penais e criminais das atividades prejudiciais ao meio ambiente, que foi regulamentado somente 10 anos depois da Constituição, em 1998, pela Lei 9.605. Ela define os crimes contra a fauna e a flora, além dos relacionados à poluição, ao patrimônio cultural e outros. Quem comete agressões ambientais como desmatamento, poluição do ar, das águas ou falsificação do relatório de impacto ambiental é punido com multa, proibição de exercício de certas atividades e até mesmo a prisão. Em 1989, há uma fusão do IBDF e do SEMA, criando o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Em 2007 foi criado o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade, descentralizando um pouco o IBAMA. Cabe ao Instituto executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, podendo propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as unidades de conservação instituídas pela União. Cabe ela ainda fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação federal. Quanto ao Código Florestal, ele foi criado em 1934 e reformulado duas vezes, em 65 e em 2012. Esta é uma das mais importantes leis ambientais do país, que estabelece as normas de ocupação e uso do solo em todos os biomas brasileiros. Merece destaque as áreas de preservação permanente, as chamadas APPs, que são áreas localizadas na zona rural ou urbana, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade. Áreas de preservação permanente só podem ser desmatadas com autorização do Poder Executivo Federal e em caso de uso para utilidade pública ou interesse social, como a construção de rodovia. Já as reservas legais
representa uma parcela percentual da propriedade que deve ser mantida com vegetação nativa, sendo restrita à utilização. No caso da Amazônia Legal, 80% no imóvel situado em áreas florestais, 35% se situado no cerrado e 20% se em áreas de campos gerais. Nos demais biomas brasileiros, a necessidade é de manter apenas 20% da vegetação nativa. Como exemplo, a APP e a Reserva Legal. As unidades de conservação. As unidades de conservação são áreas de preservação agrupadas conforme a restrição ao uso. As unidades classificadas como de restrição total são denominadas unidades de proteção integral. Temos estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Do outro lado, temos as unidades de conservação de uso sustentável. São unidades cujo nível de restrição é menor e têm uso voltado ao desenvolvimento cultural, educacional e recreacional. Temos a APA, a Área de Relevante Interesse Ecológico, a FLANA, a Reserva Extrativista, a Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento e a RPPN. Observando aqui o mapa do Brasil, na qual está distribuídos essas unidades de conservação. As unidades de conservação de proteção integral e as de uso sustentável. A maior parte dessas unidades se encontra na região norte do país. Ocupação do espaço brasileiro e impactos ambientais. Os principais impactos ambientais no bioma Amazônia são desmatamento, extração de madeiras, o garimpo de ouro, o extrativismo mineral, a construção de rodovias e ferrovias, construção de hidrelétricas, expansão das fronteiras agrícolas, a grilagem de terra, poceiros e meeiros, a biopirataria e o tráfico de animais silvestres. Como destaque, a queimada na Amazônia tem relação direta com o desmatamento. O fogo é parte da estratégia de limpeza do solo, que foi desmatado para posterior ser usado na pecuária e no plantio. É o chamado ciclo de desmatamento da Amazônia. Basicamente, sempre que se desmata, tem queimada. Essa é uma maneira viável de se livrar de todo o mato. A queimada também ajuda a preparar o solo para a plantação. Após o fogo, o pasto costuma ser o primeiro passo na consolidação da tomada da terra. Nos casos em que a ocupação não é contestada e a terra é de qualidade, o próximo passo é a exploração para a agricultura. Todas as queimadas na Amazônia são de origem humana e que elas podem ser propositais ou acidentais. A queima após o desmate para fazer uma plantação de soja, por exemplo, é uma ação humana proposital. No caso de um visitante que joga uma bituca de cigarro na mata, é uma causa acidental. As queimas na Amazônia ocorrem principalmente em decorrência do desmatamento da floresta. Como é possível visualizar no mapa ao lado, 5 terras na Amazônia queimam há 15 anos sem parar. Temos o Parque do Xingu, o Parabuguri, o Pimentel Barbosa, o Parque do Araguaia e o Parquinhos dos Canela, a Pângera. Observem a seguir o processo de desmatamento da Amazônia, de 1985 até 2017. O Brasil desmatou 11% de sua área de florestas. Desse total, 61% foram perdas de floresta na Amazônia. Em todas as atividades econômicas realizadas na Amazônia, a mineração talvez tenha a imagem mais negativa. Supera até a agricultura, pois embora as áreas desmatadas para este fim sejam extensas e as queimadas possam ser vistas por satélites, o pasto é verde, a soja é verde, já a mineração deixa crateras permanentes na pele da floresta. A mineração causou a perda de 11 mil quilômetros de floresta amazônica de 2005 e 2015. Apesar de número grandioso, o extrativismo mineral representa 9% do total desmatado no período. Algumas ilegais, como o desmatamento do garimpo de ouro dentro da unidade de conservação no Amapá, e outras legalizadas, como as minas de minério de ferro de Carajás, no Pará. Quanto aos principais impactos ambientais na Mata Atlântica, temos o desmatamento, o avanço da agropecuária, a expansão da mancha urbana, o extrativismo mineral, a derrubada de árvores para a produção de carvão
e planta de eucalipto, a retirada de madeira para a produção de móveis e papel, a biopirataria, tráfico de animais silvestres e as queimadas. Como destaque, temos o tráfico de animais silvestres. É considerada a terceira maior atividade ilícita depois das armas e das drogas. O tráfico de animais movimenta pelo menos 10 bilhões de dólares por ano. A prática é responsável por tirar da natureza 38 milhões de animais do Brasil. Os países com maior variedade de espécies animais são os preferidos pelas quadrilhas e organizações criminosas, tanto pela exportação quanto para o comércio nacional. Grande parte dos animais capturados ilegalmente são vendidos aqui no país, mas outra parte considerável abastece os mercados internacionais. De cada 100 animais, pelo menos 70 são comercializados no Brasil. Para cada produto animal comercializado, pelo menos 3 espécies são sacrificados. Para o comércio de animais vivos, de 10 traficados, apenas um sobrevive. Podemos distinguir 4 tipos de tráfico de animais silvestres no Brasil. Primeiro, animais para colecionadores particulares. Quanto mais raro for o animal, maior o seu valor de mercado. Animais para fins científicos. Terceiro, animais PET. É uma modalidade que mais incentiva o tráfico de animais silvestres no Brasil. E por fim, produtos de fauna. Os animais são utilizados como produto para a confecção de couros, de peles, de penas, garrafas e presas, que são vendidos para o mercado da moda ou como souvenir para turistas. No Brasil, a maior parte dos animais silvestres comercializados ilegalmente é proveniente da região norte e nordeste e centro-oeste do país, que são escoadas para a região sul e sudeste pelas rodovias federais. Tem uma estrutura social de tráfico, tem os fornecedores, os intermediários que fazem o transporte e a comercialização e, por fim, os consumidores. As aves são as espécies animais mais comercializadas, são pelo menos 2 milhões envolvidos no mercado mundial anualmente. Outros impactos ambientais que se destacam na Mata Atlântica foram 2 acidentes. O primeiro envolvendo o Rio Doce, que foi inundado com lama após o rompimento das barragens da mineradora Samarco na costa do Espírito Santo. Como consequência, a lama provocou a morte de toda a vegetação próxima à região. Uma grande quantidade de mata ciliar foi completamente destruída. Os resíduos da mineração também afetaram o solo, causaram sua destruição química e afetando o pH da terra. Essa alteração no solo dificulta o desenvolvimento de espécies que ali viviam, modificando completamente a vegetação local. Como a lama afetou o Rio Doce e seguiu em direção ao Espírito Santo, também houve impacto ambiental nos ecossistemas marinhos do litoral. Outro destaque foi na barragem da Vale, em Brumadinho, esse mais recente, e provocou grandes impactos na fauna e flora da região, quase nas mesmas proporções do Rio Doce. Principais impactos ambientais no Cerrado: a expansão agrícola, a pecuária, a produção de carvão vegetal, o aumento da urbanização, a construção de rodovias, o garimpo de ouro, a grilagem de terras, queimadas e desmatamento. O processo de degradação do Cerrado intensificou-se a partir da década de 70, quando o avanço da tecnologia na produção permitiu a expansão da fronteira agrícola para o interior do Brasil, de modo que boa parte das áreas naturais foram sendo substituídas por lavouras, e a maioria soja, que é voltada para exportação. Segue o mesmo ciclo como ocorre na Amazônia, a derrubada da mata nativa para a plantação de soja, e há um processo de expansão do agronegócio. Como é possível visualizar, a primeira imagem, o cerrado intacto, e a segunda imagem é do cerrado atual, que restam somente 20% da vegetação original. Para piorar esse cenário, é o problema das queimadas. Naturalmente, elas sempre existiam no cerrado e faziam parte do ciclo de renovação e brotamento de novas sementes. Mas quando intensificadas pela ação humana, elas prejudicam os solos e impedem a renovação da floresta, consumindo as árvores e deixando o ambiente inadequado para as espécies vegetais e animais. O bioma Caatinga. Os principais problemas ambientais sofridos por esse bioma são a expansão da pecuária, a
produção agrícola, a exploração ilegal da lenha, as queimadas para o preparo do solo para a agricultura, queimadas para a substituição da vegetação nativa por pastagens, a desertificação, também tem o problema do tráfico de animais silvestres, a produção de carvão vegetal e a retirada de areia do leito dos rios. Como principal problema, temos o processo de desertificação. E o que é desertificação? É um dos processos mais graves de degradação da terra. Ocorre exclusivamente nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas do planeta. Isso porque nas regiões secas o solo é naturalmente mais frágil, com pouca água, pouca matéria orgânica, e a retirada da cobertura vegetal, desmatamento, deixa a terra exposta ao sol e agrava a situação. O solo fica rapidamente arenoso ou rochoso, sem nutrientes e sem água. É quase impossível que novos seres vivos se estabeleçam. Existem 5 fases de desertificação na Caatinga. Primeiro, a atividade humana. Queimada, criação de animais, derrubada de árvores, construção de estradas, mineração e irrigação contribuem para a retirada da cobertura vegetal do solo. Segundo, o tempo seco e o sol forte aumentam as temperaturas e tiram a umidade do solo. E se chover muito de uma vez, a água leva à superfície do solo. Com poucos nutrientes, as plantas param de brotar sozinhos. É nesse momento que a degradação atinge seu ponto quase irreversível. E no mapa, ao lado, temos as áreas já em processo de desertificação, que vai de muito forte ao moderado. Temos como destaque o Seridó, da Paraíba do Rio Grande do Norte, os Cariris Velhos na Paraíba, os Inhamuns no Ceará, Gilboés no Piauí, o Sertão Central em Pernambuco e o Sertão do São Francisco na Bahia. A desertificação não é sinônimo de seca. A seca é o período do ano em que chove pouco. Já a desertificação é um fenômeno provocado pelo homem. Observe a imagem ao fundo. Temos a área desertificada em Canudos, em que a vegetação pouco cresce, com a existência de solos degradados e solos rachados, em contraste com áreas preservadas do bioma Caatinga, como exemplo, o Parque Nacional da Serra da Capivara. Os principais impactos ambientais no bioma Pampa são 3: o processo de arenização, a expansão da agropecuária e o processo de urbanização. O Pampa é o segundo bioma com maior índice de desmatamento do país, fica atrás apenas da Mata Atlântica. De acordo com o IBGE, em 2009, 54% da área do Pampa tinha sido desmatada. Observe as imagens ao fundo. Primeira a imagem à esquerda, vemos a expansão da agricultura sobre o bioma Pampa. À imagem à direita temos o processo de arenização, ou formação de bancos de areia, que é um processo de retirada da cobertura vegetal em solos arenosos, que é de regiões de clima úmido. Então, é diferente do processo de desertificação, que é de regiões semiáridas. Os impactos ambientais no Pantanal. Temos os principais: desmatamento, manejo inadequado de terras para a agricultura, a ampliação das pastagens, a produção da cana-de-açúcar, extração mineral, crescimento desordenado do turismo e o problema das queimadas. Há 3 décadas, o Pantanal de Mato Grosso recebe toneladas de lixo orgânico industrial de 13 cidades. Tem sofá, ventilador, tudo o que é lixo dentro dos rios do Pantanal. Sem contar da existência de um turismo predatório, no qual os visitantes terminam jogando restos de alimentos e produtos da vegetação da região. Outro problema enfrentado pelo bioma Pantanal são as queimadas. O fato é que eles foram causados pela ação do homem, intencionalmente ou não. E os índices das queimadas no Pantanal batem recorde. Os incêndios interferem na biodiversidade, atrapalham o ecossistema e também aumentam os níveis de poluição. Os impactos ambientais nos biomas costeiros. Os principais são a poluição das águas, a contaminação dos solos, a expansão da urbanização desordenada, o derramamento de petróleo das refinarias, dos terminais de embarque e desembarque nos polos petroquímicos. Além disso, o lançamento de esgotos no litoral, movimentação de embarcações em portos e a dragagem para a manutenção destes portos. Como exemplo, Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e o lançamento de esgoto na praia de Copacabana. Em outra região sul do país, temos Porto Belo, o esgoto jogado em natura, e abaixo,
Itapema e a língua de esgoto joga diretamente no mar. Em agosto de 2019, o petróleo atingiu a costa brasileira no maior acidente ambiental do país em extensão e duração, e chegou aos manguezais. Manguezais são ecossistemas costeiros de transição entre a terra e o mar, e é ali onde ficam aquelas plantas retorcidas por cima da lama escura, que de acordo com a maré, ora ficam cobertas pela água salgada do mar, ora ficam expostas com raízes fincadas na água que se mistura à dos rios. Temos peixes, camarões, moluscos, caranguejos que habitam esses ecossistemas. Vemos duas imagens, uma tartaruga marinha contaminada por óleo e uma mancha de óleo na praia de Peroba, no estado de Alagoas.